psicólogo. O time da 360 tem aqui, ó, a Ana Paula está aqui na sala, que é psicóloga, é mestre nessa área de saúde do trabalhador e focada, dedicada para a carreira e com esse olhar para os jovens. Depois ela vai dar uma falada aí também. Vou deixar a Ana Paula para se apresentar no final, tá, Ana? E é a minha super parceira, sonhadora desse projeto, eu falo para ela que é da minha maluquice. Vamos lá, Matheus. Fale-me, conseguiu, venceu aí, né, cara? Deu certo, meu irmão. Pô, show. Fala aí, cara. Opa, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ouvindo bem. Ok. Quem não está entendendo é porque eu entrei aqui no início da reunião, só que na hora que eu estava tentando conectar o celular, estava caindo uma chuva aqui, faltou energia, foi a maior coisa. Aí agora parece que estabilizou, então voltei aqui. Ainda consegui pegar um pouco de algumas histórias aí que estavam sendo contadas. Mas ok, falar um pouco de mim. Meu nome é Matheus Rocha, eu tenho 20 anos. Eu também curso Engenharia de Produção aqui no Pará, no caso, só que na Universidade Federal do Pará, no campus de Abaetetuba. Mas eu moro em Barcarena. Então, é uma história um pouco parecida com a da Emília, assim, porque eu preciso me deslocar bastante. A universidade fica em outro município. E eu estou no 5º semestre e conheço já a Emília e o Jordan aqui do nosso trabalho com o núcleo paraense, o núcleo de estudantes, né, daqui do Pará. E tá, agora falar um pouco assim mais a fundo de mim. Eu entrei na universidade em 2018 e quando eu entrei no curso, o meu curso ainda não era engenharia de produção, ele era engenharia industrial. Então, quando eu entrei, eu tinha um foco assim mais em seguir, por exemplo, a área de engenharia química, algo mais assim. E eu confesso que quando eu entrei na universidade, eu não era o aluno mais aplicado que tinha e também não era o mais esforçado. Só que já no meu primeiro ano de faculdade foi que de fato eu conheci assim engenharia de produção, me identifiquei e falei, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar e aí foi que eu comecei a pegar um gosto assim. Eu parando para pensar consigo ver uma parte assim de evolução, porque eu acho que eu era um pouco egoísta até, porque no início, por exemplo, eu estava na faculdade, eu pensava muito em mim, eu tenho que passar, eu tenho que fazer as coisas boas para mim, eu quero conseguir para mim. E só que aí, depois de um tempo eu conheci as pessoas, por exemplo, da minha turma e já comecei a pensar no que seria bom para minha turma. E aí, tentando ajudar, foi que veio o desejo de fazer parte do centro acadêmico da minha graduação, para tentar melhorar as coisas para o pessoal da minha turma. E dentro do centro acadêmico eu conheci os outros alunos das outras turmas e aí já veio aquela vontade de tentar melhorar as coisas para eles também, de tentar buscar melhorias e contatos, essas coisas assim. Então aí parece que o desejo de buscar ajudar já cresceu um pouco. E logo após um tempo veio já o núcleo de estudantes. Aqui a gente atende, no caso, todas as universidades, no caso a gente se propõe a atender as universidades do estado todo. E eu, quando eu entrei no núcleo, o Jordan até sabe que ele trabalha junto comigo, mas eu entrei ainda com foco de melhorar as coisas para a minha graduação, para a minha universidade, no caso. E aí, já dentro do núcleo, eu já conheci a realidade dos estudantes do estado, assim, comecei a ver as coisas que ainda fazem falta em diversos municípios, agora não só olhando mais do meu lado, mas também vendo de outras pessoas. E hoje, no caso, a gente já tem um foco assim bem maior. E eu, no caso, acho isso muito bom. Esse ano, o ano de 2020, que foi o ano que a gente ficou em pandemia, eu quase não tive aula. Então, eu consegui me dedicar bastante assim, a esses projetos mais voluntários e essas atividades assim. E com o contato com várias pessoas, esse tipo de participação, esse tipo de mentoria aqui, isso é muito útil, porque nós conseguimos nos desenvolver e aprender um pouco mais, assim, a questão das soft skills. Esse ano foi um ano que eu consegui aprender muita coisa, sabe, deixar diversos paradigmas, coisas que tinha na minha vida, assim, coisas que me prendia, parece, e eu consegui, sabe, deixar isso para trás e conseguir pensar mais no que eu quero, assim, para o futuro, metas, e conseguir definir, assim, por exemplo, hoje, eu aqui, hoje, agora, eu estou mais com um foco, por exemplo, de conseguir um estágio. Aqui é um pouco complicado ainda, mas a gente está correndo atrás, eu estou, sabe, fazendo a minha parte. E um negócio até interessante é porque hoje a gente estava comentando lá no grupo sobre umas frases que foram mandadas lá.
E eu falei que teve uma frase que me chamou a atenção. Agora eu vou até explicar por que ela me chamou a atenção, porque gerou uma discussão hoje lá no grupo que eu acabei não conseguindo explicar. Que era a frase que era assim: se for entrar numa briga, bata primeiro e bata com força. Aí eu vou agora tentar explicar por que a frase me chamou a atenção. Eu não pensei em brigas literais, eu não pensei em, sabe, confrontos, não. Foi mais assim, por exemplo, se eu estou na busca por conseguir, digamos, um estágio, um mestrado, alguma coisa assim, o fato que ele diz assim, bater primeiro, eu entendi como se fosse tentar conseguir uma vantagem. Eu já consigo me preparar, eu já de antemão, já sei que eu vou entrar numa briga e eu desde agora já estou pronto. E a questão do bater e bater com força é no caso de eu buscar o diferencial, aquilo que pode de fato me ajudar a vencer essa briga, assim. Então, no caso, foi por isso que essa frase me chamou a atenção. Então, considero que, no geral, esse é um pouco de quem eu sou e é isso. Show de bola, cara. Faz todo sentido a tua... É o que eu comento, Matheus. A gente precisa começar a compreender que experiências, conteúdos, a aprendizagem ela vai ressoar para cada um de acordo com os seus contextos, com os seus repertórios, né? Não tem certo e não tem errado, né? Mas bacana, bacana. E acho que fez todo sentido para mim aí o teu olhar. Agora, obrigado, hein, cara? Prazer em te conhecer, hein? Janaína, fale-me um pouco de você. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Sou Janaína, sou de Recife, Pernambuco. E eu tenho 35 anos, trabalhei 14 anos na área privada, escritório, na área financeira. E resolvi mudar completamente de área. Agora eu estou indo para a área de informática. Como vocês mesmos disseram, né? Os adolescentes normalmente não sabem muito bem qual é a área que realmente move, né? A pessoa, né? A paixão da pessoa. E aí eu fui meio que com todo mundo, né? Ciências contábeis. Todo mundo dizendo dá dinheiro e tal. Minha irmã fazia direito na época e dizia, vamos abrir um escritório, né? Mas aí, como o Hugo mesmo disse, a minha experiência profissional foi fantástica. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Mas, nessa segunda fase da vida, quando você passa dos 30, tem uma segunda crise, né? Será que é isso mesmo que eu queria? Será que é isso mesmo que me motiva? Será que é isso mesmo que vai me fazer realizada profissionalmente? Então, eu vi que não ia conseguir me sentir realizada na área financeira e sempre na minha área profissional eu me destacava na área de informática. Então, eu é que mais sabia de Excel, eu é que mais sabia de Outlook, de tudo. E comecei a mexer com programação mesmo, autodidata, pesquisando no Google. Comecei a fazer programinhas que automatizassem meus processos burocráticos, que eu não tinha paciência para fazer aqueles processos repetitivos. E aí eu não aguentava ter que fazer aquele processo repetitivo o tempo todo. E aí eu mesmo criava os programas e botava para dentro da empresa. E eu me realizava com isso. Porque isso que o Hugo falou aí, eu achava assim, pô, ninguém merece estar fazendo esse tipo de processo super burocrático. Hoje em dia, quando a gente tem tanta tecnologia que pode ajudar a gente, pra quê? Sabe? E aí eu tinha isso dentro de mim, tinha alguns colegas que faziam, poxa, você está acabando com o nosso emprego, daqui a pouco a gente vai ficar sem emprego. E aí eu fazia, de jeito nenhum, a gente tem que trabalhar em coisas melhores, a gente tem que estar planejando novos processos, pesquisando o mercado, se atualizando, a gente tem que estar fazendo coisas melhores. Gastar o nosso tempo pesquisando, né, melhorando a qualidade do serviço. E não ficar fazendo 5 mais 6 igual a...
não aguento, ninguém merece. E aí eu fazia essas automatizações e aumentei bastante a eficiência, né, do processo, porque evitava o erro humano, né? Me destacava dentro da empresa por causa disso. Mas, ao mesmo tempo que ano passado houve uma mudança de liderança, e essa questão da liderança é bem importante, né? Quando você está com líderes bons, você cresce. Cresce que é uma beleza. Mas tem líder que não está olhando para você. Nem olha, nem enxerga, né? E aí aconteceu isso. Eu peguei um líder que ele não entendia que o que me motivava era aquilo. Era estar mexendo com queries em banco de dados, era estar mexendo com programação, estar programando processos, enfim. Era o que eu mais gostava. Eu até fazia as outras coisas, fazia pagamentos, fazia controle de receitas, de despesas da empresa, enfim. Mas o que me instigava realmente era aquilo ali. Era poder fazer um programinha que, por exemplo, né, que aconteceu na empresa, quando mudou o sistema comercial da empresa, muita gente passou a fazer hora extra, porque o novo sistema comercial ele era mais robusto, ele era mais... E essas automatizações diminuíam essa hora extra. Para mim, hora extra... Nossa, por que as pessoas estão fazendo hora extra? Para quê? Por que o sistema não está ajudando? Por que o computador não está ajudando essas pessoas? Para que as pessoas estão se desdobrando no final de semana trabalhando? Para quê? Outras pessoas pensavam, nossa, estão acabando com nossas horas extras, essas pessoas que estão pensando nessas soluções. Mas eu era a pessoa que pensava nas soluções. Não tem para quê. Enfim, é um pouquinho disso, né? Então, quando ano passado mudou a liderança, quiseram me tirar desse foco e trazer de novo só para a área financeira. E aí eu não me enxergava voltando só para a área financeira. E aí eu descobri que realmente o que me motiva é isso, que desde criança eu mexo com computação, meu pai montava e desmontava o computador em casa, e que eu sempre quis computação, na verdade. Mas segui outra área e agora estou decidindo seguir o que eu realmente gosto. E, assim, tenho experiência na família também, da minha irmã, que acabou sendo uma rebelde sem causa, que fez o que queria, né? E não o que todo mundo achava que ela devia fazer. E, de repente, hoje ela está muito bem de vida. Então, eu sou daquelas que acredita que quando você faz o que você realmente gosta, não existe esse negócio de o que dá dinheiro ou o que dá status. Não existe. Você acha o caminho e você vai ter dinheiro e vai ter status. Com o que você gosta. Só se você realmente gostar, for apaixonado. Aí você vai conseguir. Com certeza. Tô com uma cachorra aqui me perturbando, minha gente. Me desculpe. Minha filhote. Essa sou eu. Pô, que incrível. Deixa eu até comentar aqui que isso é muito interessante. Quando eu estava falando com a Janaína sobre a mentoria aqui, sobre o grupo, até como eu comentei, a Janaína já tem uma baita experiência também. E é muito importante que a gente tenha aqui uma clareza que o Hugo, na verdade, é o facilitador, não necessariamente o mentor, tá, gente? Porque a Janaína, o Patrick... Na verdade, minha visão, tá, gente? Cada um que está se apresentando aqui está dando uma aula, está gerando reflexão. Eu peguei um monte de insight e vocês veem como é diverso, né? A gente tem a Bel, que está pensando aí, cara, como é que eu faço para... O que eu vou fazer do meu... Estou fechando o ensino médio e aí? Vou entrar nessa jornada. E um dos grandes desejos que a gente tem na 360 é ajudar muito essa moçada que está ali no ensino médio, porque todos nós estamos aqui, de certa forma, todo mundo aqui se deparou com isso. E se a gente for olhar, por exemplo, para o ensino nos Estados Unidos, a moçada entra no primeiro ano já sendo provocada a pensar carreira. A performance do ensino médio vai influenciar na entrada dele no nível superior.
nas faculdades. Então, bem legal. E obrigado por você estar aqui, viu, Janaína? Obrigado por estar aqui partilhando. Obrigado por fazer participar dessa experiência. E, assim, eu nem falei, né? Eu sou de Recife, Pernambuco, mas eu vim para o Rio de Janeiro porque meu marido foi relocado. E como eu só estava estudando informática, então eu resolvi vir estudar aqui. E minha vontade nessa jornada aqui é poder ter alguma contribuição em relação ao currículo, a LinkedIn e qualquer coisa de mercado de trabalho aqui do Rio de Janeiro também, enfim, que puder ajudar aí nessa mudança aí de emprego. Vai ter muito disso. Tem na parte final aqui eu vou falar muito, vou dar uma visão de toda a metodologia e de alguns entregáveis que a gente consegue falar agora no início da jornada e das possibilidades que eu imagino que vai poder acontecer ao longo. Patrick, acho que falta a Vanusa a se apresentar, depois da Ana Paula, aí eu te dou a palavra, pode ser? Beleza. Vanusa, e aí, fale para nós de você. Lembro da Vanusa da palestra. A Vanusa estava na palestra, não estava, Vanusa? Sim, Lá que do dia do evento. Vocês conseguem me ouvir bem? Porque a minha internet resolveu me trollar hoje. Nossa, cara. Então, estou ouvindo bem. Boa noite, gente. Meu nome é Vanusa. Eu tenho 21 anos, sou daqui do Pará também. Meio que eu moro em Belém, mas por conta do Covid, dessa pandemia, enfim, esse caos todo, eu precisei regressar a Bragança, né, para passar todo esse processo. Também faço engenharia de produção, estou no 5º semestre de engenharia de produção, participei lá da palestra do Hugo, e nossa, cara, acho que eu fiquei muito, sabe, muito, muito motivada depois da palestra dele. Gostei muito da energia dele, foi muito bacana para mim. Eu sou, assim, inexperiente profissionalmente, sabe? Mas, assim, eu tô tentando participar. Entrei agora no PS do trainee da Holística para... Sei lá, eu tive meio que esses insights que o Jordan, assim como o Jordan e a Emília tiveram, de que a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Eu me apaixonei muito pela missão do MEG, que é tornar o Brasil mais empreendedor, e todas essas coisas. E eu tenho uma empresa, assim, que é o meu xodó, sabe? Eu vou entrar no trainee dela, não sei. Eu vou dar um jeito de entrar, que é a Natura. Eu me identifico muito com a missão, os valores da Natura. E, cara, é tipo o meu... Eu sei onde eu quero chegar. Isso é muito bacana. Eu sou também apaixonada pelo comportamento humano. Eu sempre leio muitas coisas relacionadas a isso, apesar de todo mundo ter suas individualidades e o humano ser muito complicado. Às vezes, assim, eu penso, é isso mesmo? Poxa, mas é isso mesmo. Também sou apaixonada por liderança, assim como o Hugo, então é isso aí. Só para terminar minha fala, eu gostaria de parabenizar a Isabelle, que, cara, eu tô saindo do ensino médio e tá aqui. Isso é muito legal, Isabelle. Tipo, para te conhecer mesmo, então parabéns. E é isso, gente. Obrigada, Hugo, pela oportunidade. A minha amiga Clelma que me indicou para cá. Eu tava lá, só que aí eu não participei do sorteio. Ela disse, tu não quer participar? Eu disse, tá bom, então. Aí ela não pôde, eu acredito que aconteceu algum imprevisto, mas ela Ela também... falou comigo. Sim, pois então. Aí eu até fiquei preocupada, mas é isso aí. Eu gostei muito da proposta e acredito que vai ser esse projeto, esse piloto agora vai fazer muita diferença, porque eu estou muito motivada. E acho que todos aqui, né? E é isso, gente. Show de bola, Vanusa. Eu lembro da Vanusa, a Vanusa interagiu pra caramba no dia lá da palestra, do bate-papo lá que a gente fez sobre carreira. Foi muito legal. Obrigado demais, Vanusa. Obrigado pela confiança, pela parceria aqui. E aí, por último, não menos importante, pelo contrário, a nossa psicóloga aqui do grupo,
A Ai, meu Ana, pai. Antes de eu falar, deixa eu fazer algumas perguntas, porque eu cheguei bem atrasada, né? Como que tá essa apresentação aqui? A gente fala da gente, é isso, fala de nossas você. motivações. É isso, falar de você, conta um pouco para a turma, dá um overview aí da sua jornada. Senta que lá vem história, hein, gente? Primeiro, assim, boa noite, né? Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula. Deixa eu começar pelo fim, né? Eu estou entrando com o Hugo aí nesse projeto aí da 360, que eu achei encantador, porque conversa com tudo que eu acredito em termos de relação com o trabalho, né? Na verdade, eu sou amiga da mãe do Hugo, a gente estudou juntas, né? E aí a Márcia, conhecendo as minhas aspirações, ela também conhecendo as aspirações do Hugo, ela fez esse match aí entre nós dois e está dando muito certo, né? Então, dito isso, deixa eu ir para o começo, né? Porque eu vou contar um pouco também da minha trajetória para vocês, porque eu estou aqui agora como psicóloga, mas até eu chegar a psicóloga, eu percorri aí uma estradinha assim, bem grande, né? Então, vamos lá. Quando eu estava lá na minha adolescência, né, que não tem muito tempo, mas quando eu estava na minha adolescência, eu tinha certeza que eu ia ser analista de sistemas, né? Por quê? Porque meu irmão, ele fazia eletrônica e ele já estava fazendo estágio na Unisys, que é uma empresa nem sei se ainda existe, mas é uma empresa de sistemas. Eu achava aquilo muito legal, muito bacana. E no segundo grau fui tentar curso técnico para eletrônica, porque foi o que ele fez. Não tinha noção do que fazia, né, um técnico de eletrônica, mas eu tentei, graças a Deus eu não passei. E aí eu fui fazer processamento de dados, porque eu achava muito legal esse negócio de computador, né? Até que eu fui apresentada ao algoritmo, né? E aí eu pirei, assim, eu fiz um segundo grau realmente, segundo grau ensino médio, né? Realmente assim, focada para passar, né? E aí, quando estava chegando a época de escolher a faculdade, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Fiz um testezinho sem vergonha no colégio, de marcar cruzinha em 3 perguntas, que aí ele ia dizer o que eu ia, para que eu dava, né? No bom sentido. E aí deu artes. E eu achei um absurdo, porque afinal de contas eu ia ser analista de sistemas, né? Mesmo odiando o algoritmo, hein, gente? Mas eu ia ser analista de sistemas. E aí, na época, eu fazia terapia, por outras razões, e fui conversando com a psicóloga. Ela falou assim: você quer fazer uma bateria de teste vocacional? Eu falei: opa, quero. Né? Minha tia pagou para mim e eu fiz. Aí eu fiz 10 semanas de teste vocacional para dar artes, né? Em resumo. E aí, a primeira profissão que deu na lista foi arquitetura. Então, eu falei, pô, se os testes estão falando, eu vou fazer arquitetura. Fiz o vestibular para arquitetura, passei na UFRJ, só que eu não classifiquei de primeira. E aí, eu também não entendendo nada de coisa nenhuma, não fui procurar se eu reclassifiquei, enfim. Tentei no ano seguinte, aí eu não passei, mas não passei porque eu realmente tive problemas naquele ano. No ano seguinte, o que aconteceu? Eu já estava com 20 anos, a pressão da família para eu começar a trabalhar, porque minha mãe não tinha condição de me sustentar, né? Só para estudar. E aí, abri o concurso para o Banco do Brasil. E aí, minha tia me perguntou se eu queria fazer. Você não quer fazer concurso do Banco do Brasil? Eu falei, não, isso é furada, isso aí é falso, o banco está quebrado. Ela falou, não, faz que eu pago. E aí eu passei, eu fiz o concurso, ao invés de fazer o vestibular, fui prestar o concurso, entrei no Banco do Brasil e lá estou. Isso tem 20 anos. Né? Então, estou lá trabalhando no banco, só fui fazer faculdade já dentro do banco. Entrei na faculdade de administração de empresas, porque era assim, o tipo de curso que dizem que quem faz administração é porque não sabe o que quer, né? E na época, eu fui conversar com meu pai
E deixa estar que meu pai é um grande influenciador na minha vida, né? Ele já é falecido, mas ele foi um grande influenciador. Meu pai foi bancário do Banerj, aqui no Rio de Janeiro. E eu mesmo sem saber já estava seguindo mais ou menos os passos dele, né? Para ver o quanto que a gente sofre influência nessas escolhas. E aí eu falei, pai, eu tô pensando aqui, de repente que eu vou fazer administração, porque tem mais a ver com banco. E ele falou, minha filha, eu vou te falar um negócio. Um bom administrador é pago a preço de ouro e tal. E você pega a administração, usa para sua vida, vai ser bom para sua vida. E aí eu segui o conselho dele. Cursei administração, mas quando chegou no 6º período, eu tive uma série de questões, eu abandonei o curso no 6º período. Decidi que eu não queria administração. E aí eu já estava com 8 anos de banco, né? Porque eu achava que eu estava com um burrinho na sombra. Emprego, né? Concursada, ganhando o meu salário. Mas eu não gostava do que eu fazia no banco, né? Eu não gostava daquilo ali. Banco hoje é essencialmente venda e eu achava que aquilo não era para mim. Mas eu gostava muito de comportamento. Fui ler um livrinho chamado O Corpo Fala. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Esse livro foi que abriu assim as portas, né? Eu já gostava de matérias ligadas à psicologia na faculdade de administração. Psicologia organizacional, recursos humanos, isso tudo eu achava... Eram as matérias que eu mais gostava. E aí eu falei, acho que eu vou fazer faculdade de psicologia. Comecei a ler mais livros sobre isso. E aí realmente foi ali que casou. Eu realmente descobri o que eu gostava. E aí eu cursei faculdade junto com o trabalho no banco, né? E aí eu me apaixonei, né? O problema foi que eu me apaixonei. E cada vez mais eu sentia vontade de trazer a psicologia para a minha vida. Lá no banco, o trabalho do psicólogo é muito limitado, é uma coisa realmente muito mais voltada ao organizacional. Eu gostava de clínica, né? Então, assim que eu me formei, eu fiz formação em clínica, clinicava paralelamente ao banco, e aí eu botei na minha cabeça que eu queria dar aula. Aí o que eu fui fazer? Fui fazer um mestrado, trabalhando, clinicando. E eu quase morri, né? Surtei, a ponto de eu... Minha irmã me ligou uma vez e falou assim, Ana, eu tô indo pro mercado, você quer alguma coisa? Eu queria, eu sabia que eu precisava que comprasse coisas no mercado, mas eu não conseguia saber o quê. De tão sobrecarregada que minha mente estava. Então, entrei num processo de terapia, mantive o meu trabalho no banco, mantenho até hoje, óbvio, né? E tive que abrir mão da clínica, mas eu fui estudar. E aí eu fui fazer o mestrado em saúde pública e eu estudei saúde do trabalhador. E ali eu me apaixonei mais ainda. Os temas relacionados a trabalho, para mim, são apaixonantes, de ficar horas conversando, falando sobre exploração e falando sobre capitalismo e falando sobre um monte de coisa relativa a trabalho. Concluí o mestrado, não sabia muito bem o que eu ia fazer, porque eu tive que suspender realmente toda a vida que eu tinha como psicóloga clínica, eu tive que suspender por uma questão mesmo de saúde, senão eu não ia dar conta. E aí eu fui fazer uma especialização em psicologia do trabalho, né? Então eu conquistei esses 2 títulos. E aí também continuava ainda muito desgastada com o banco, mas eu consegui colocar o banco num lugar assim, é o lugar que paga as minhas contas, que me dá meu plano de saúde, me dá meu ticket, né, para eu ajudar em casa, na comida. Então ele está nesse lugar, né? E aí eu falei, cara, agora eu preciso pegar isso tudo e fazer alguma coisa. Não adianta nada eu estudar isso tudo e ficar aqui, né? Eu vi que dar aula em universidade ia demandar muito, eu não ia conseguir me concentrar o suficiente. E aí eu resolvi trazer isso para a clínica, que era o que eu sabia fazer. E aí eu comecei a trabalhar com orientação profissional. Fiz uma capacitação e agora eu estou fazendo uma formação em orientação profissional e de carreira. Porque foi um lugar que eu consegui unir a clínica, né, que eu gosto, e essa paixão pelo trabalho, esse conhecimento pelo trabalho, e nada melhor do que ajudar as pessoas a fazer as escolhas delas em termos profissionais. Porque eu entendi muito cedo, quando entrei no banco, né, que
é muito melhor quando a gente pode escolher, assim, com propriedade o que a gente quer fazer. Porque quando eu entrei no banco, eu também não sabia o que o bancário fazia. Para mim, o bancário fazia o que meu pai fazia. Meu pai trabalhava em processamento de dados. Olha só que interessante. Ele trabalhava com processamento de dados. Então, eu achava que ir para o banco era ficar numa sala congelada com um computador gigantesco, uma impressora enorme, que era o que ele fazia. Trabalhava com impressão de contra-cheque, impressão de extrato. Hoje isso nem se usa mais, nem existe mais isso. Mas era o que ele fazia e aquilo para mim era ser bancário. Só que eu fui parar numa agência, atrás de uma mesa, atendendo pessoas, que eu gostava de atender, mas sofrendo uma pressão muito grande para venda, né? E vendas, né? Que muita gente sabe, de produtos que talvez aquelas pessoas não precisem, que talvez nem eu compraria, mas eu tinha que vender para bater meta. Então, eu fui compreendendo ao longo da minha vida, da minha jornada, a importância da gente estar antenado com o que a gente quer e a gente conhecer as condições, né, do mercado, da realidade, do que a gente quer alcançar. Então, eu estou achando assim, eu ouvi poucas histórias, mas o pouco que eu ouvi, eu já pude ver que essa noção, inclusive a noção de valores, você fazer coisas que estão ligadas ao que você acredita, aos seus valores. E eu estou vendo que vocês têm isso, né? Que vocês têm já estão nesse nível de descoberta de que, assim, cara, tem que fazer uma coisa que faça sentido para mim. Eu levei quase 20 anos para chegar a esse ponto, né? E o que eu queria deixar de mensagem é assim, as dúvidas estão aí, elas existem, são reais, os desafios são presentes, todos nós passamos por isso, né? A gente que está um pouco mais à frente, né? A gente trabalhou um pouco mais ou começou um pouco antes, né? Mas, na medida que você sabe onde você quer chegar, né? Como a Raine falou, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho basta, né? Qualquer caminho vai atender. Mas na medida que a gente trabalha para saber onde a gente quer chegar, poxa, o sentido fica maior ainda. E eu acredito que o retorno, que aí sim vai ser o retorno em satisfação, vai ser o retorno em dinheiro, vai ser o retorno em sucesso, vai ser o retorno de N aspectos, porque trabalho não é só botar comida na mesa, o trabalho é muito mais do que isso, ele é central na nossa vida, ele é identidade, né? E é isso, gente. Se deixar, eu vou falar aqui até amanhã. Cara, um prazer show. conhecer vocês. Um prazer e um prazer estar com o Hugo aí nessa empreitada aí. Estou muito confiante. A Ana vai estar com a gente. A Ana faz parte da 360. Ela está junto comigo. Na verdade, foi a primeira pessoa que começou a embarcar nesse sonho comigo. E vocês já viram aí que vocês têm nada mais, nada menos do que uma especialista em orientação de carreira. Eu acho que isso deve ajudar um bocado. Bom, o Patrick queria comentar alguma coisa. Patrick, fala se tinha levantado a mão para eu poder fazer a parte final. Aí agora eu vou te explicar metodologia, jornada e para a gente poder fechar. Não, é só eu ouvindo as histórias das pessoas aqui, né, me deu vontade de fazer esse comentário porque eu acho bastante pertinente. Eu estudo filosofia, sou um grande aprendente de filosofia e tem um livro que eu li ainda esse ano, no início do ano, e assisti a palestra que foi originada a partir desse livro. Eu queria indicar para vocês porque tem uma fala específica dessa palestra, um trecho específico desse livro que muito me veio à tona quando eu escutei a história de vocês. O livro é esse aqui, acho que todo mundo já deve ter lido. A Sorte Segue a Coragem, professor Mário Sérgio Cortella. E tem uma fala específica desse livro, um trecho específico desse livro, e uma fala específica da palestra que foi originada a partir desse livro, que é o seguinte: os 3 caminhos para o sucesso que qualquer profissional pode seguir são humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. A humildade intelectual, para você poder estar sempre aprendendo, como todos nós estamos aqui dispostos a aprender, dispostos a evoluir, dispostos a dar mais um passo. A coerência ética, para que nós não
não possamos pregar uma coisa nas nossas redes sociais e sermos outra coisa na vida real, né? Existir uma ligação entre as nossas personalidades e a generosidade mental, porque não basta eu aprender se eu não sou capaz de ensinar. Não basta eu absorver o conhecimento se eu não sou capaz de transmiti-lo. Então, a generosidade mental para que eu possa compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendo. Então, que isso me lembrou ouvindo, né, todas essas histórias, isso me lembrou essa fala, porque eu estou aqui para aprender com vocês, para evoluir, para compartilhar esse conhecimento com mais pessoas que vierem depois da gente e, claro, para ter essa coerência entre aquilo que eu vou apresentar no futuro com o que eu sou e com o que eu vou ser no futuro. Incrível. Obrigado, já anotei aqui. Isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês. O que vocês tiverem de referências, de conteúdos que vocês queiram compartilhar. A ideia é que realmente esse grupo ele seja um grupo autodirigido, de certa forma, também, de uma aprendizagem que ela não tem um centro, né? Ela é uma rede distribuída de aprendizagem. Então, tem vários nodos ali de pontos de aprendizagem. Muito legal, Patrick. Obrigado pela contribuição. Galera, então, a gente começou... Eu dei um contexto para vocês entenderem um pouco do Hugo, de como de todo esse movimento surgiu. Depois a gente parte para conhecer a história de vocês, para a gente se conectar para um grupo de estudos, de trabalho, como a gente vai ter aqui pela frente. Trabalho no sentido de nós vamos arregaçar a manga e nós vamos botar a mão na massa, porque a gente vai trabalhar no maior projeto e no maior produto que existe aqui para cada um de nós, que é a nossa vida, os nossos sonhos. E eu gosto muito, eu falava muito, e na verdade falo, né? Falava lá onde eu estava e falo agora aos quatro ventos. Eu sempre levo uma provocação que é o seguinte: imagina você como líder, ou você na posição que você tiver diante de uma outra pessoa que precise de você, mas que possivelmente ela vai ter alguma limitação, de repente ela vai fazer de um jeito um pouco diferente do que você gostaria, porque a gente tem uma tendência de espelhamento muito forte. Então a gente quer muitas vezes encontrar no outro o que a gente é, porque isso é mais confortável. É a tendência de concordância, mas não necessariamente isso vai trazer grandes valores, porque vocês vão seguir juntos numa jornada que não necessariamente vai agregar tanto, não que seja uma regra. E aí eu gosto de brincar o seguinte: agora olha para essa pessoa e antes de você falar, pô, não aguento mais, eu estou de saco cheio, imagina se ela fosse teu filho e fosse você orientando teu filho. Se não for o filho, pensa que ela fosse a sua mãe e que você está orientando a sua mãe. Alguém que você ama muito, não importa quem. E é muito interessante, porque todas as vezes que eu fiz esse exercício com os meus liderados, e eu cheguei em dado momento da carreira, existem vários estágios da liderança, e a gente vai falar sobre isso aqui. Você se torna líder, e tem uma hora que você se torna líder de líderes. E depois você se torna líder de líderes que, na verdade, é como ser líderes de executivos. Essas etapas, elas carregam... A Janaína comentou isso, né, sobre o impacto de uma liderança. Vocês já devem ter lido, talvez seja um pouco clichê, mas é a realidade. A gente não necessariamente pede demissão da empresa. A gente não necessariamente se desestimula com a empresa. Porque se você for pensar friamente, o que é uma empresa? A empresa é um pedaço de papel, é um CNPJ. É um monte de parede, computador, cadeira, mesa. Mas
O que torna a empresa um organismo vivo? As pessoas. E mesmo na era da tecnologia, gente, isso não vai deixar de existir. Vai ter que ter alguém melhorando isso o tempo inteiro. Vai ter que ter, porque as necessidades vão mudando. A gente vai atualizando. Então, eu acho que quando eu paro para pensar, né, em toda a nossa jornada, e quando eu olho aqui tudo que a gente está construindo pela frente, vamos olhar para cada um de nós aqui entendendo o seguinte. Primeiro, a gente é um grupo diverso, a gente tem da Bel que está pensando em ensino médio para entrar na faculdade